Tranquilos? Deixa eu me levantar aqui. Muito boa noite, começando mais um episódio maravilhoso aqui para vocês. Tranquilos? Vamos lá. Recados rápidos, beleza, galera? Se inscreva no canal, toca no sininho para receber as notificações, beleza? Dê aquela força pro Black, tem o nosso clube de membros, torne-se membro do canal. Logo mais tá voltando as lives de membro, que é muito legal, certo? Então, por favor, faz essa presença, ok? E uma coisa bem importante também que eu quero falar para vocês, gente, compartilha essa live, entendeu? Joga aí nos grupos, joga para os amigos, porque se você compartilhar e a galera começar a assistir, o YouTube vai compartilhar, vai mandar mais essa live para as pessoas, e isso vai ajudar muito o canal a crescer, beleza? Então é isso. Deixa eu ver se eu tenho mais algum recado aqui para dar para vocês. Acho que por enquanto é só. Deixa eu dar um salve para todo mundo aí que já tá aí, meus moderadores lindos, grande Ed, o Betinho, estão aí na área, Rose, grande Rose também, entendeu? Fica falta a Claudinha, logo mais ela aparece, né? Nath tá desaparecida, deve estar em Sete Além, mas beleza. Galera, como que tá aí o meu microfone novo, ganhei um microfone novo e mais uma mesa digital da Fi-Fi, beleza? O som e o áudio ok, tá, o som tá top, né, mano? Microfone novo, gente. Microfone novo para fazer as lives aí para vocês. E nosso convidado que já veio aqui uma vez, mas faz tempo já que veio, mais de um ano já que ele veio aqui no Café do Black, que é o grande Sérgio Kiss, para falar das suas experiências, né, na espiritualidade. E eu trouxe ele de novo para contar para gente ele de novo aí das experiências, relatos, porque faz muito tempo, eu falei, vamos trazer o Sérgio de novo aí, porque a galera gosta bastante de relatos, né, da galera, das experiências aí dentro da espiritualidade. Então, bora chamar ele de novo. E aí, galera, quem tiver perguntas já tá ligado. Escreva a pergunta na frente e depois faça sua pergunta. Beleza? E uma outra coisa que eu quero dar um toque para vocês, que além dessa galera que eu trago dentro da espiritualidade, eu vou trazer mais gente de saúde mental, que eu acho super importante trazer essa galera, e vou trazer também uns médicos na área da saúde no geral, porque eu acho que tudo se conecta, né? Ali a mente, o corpo e o espírito, né? Os três se conectam, então eu acho que não adianta a gente só falar de espiritualidade e tá com a cabeça zoada ou com o corpo ferrado. Então hoje eu vou trazer médicos também aí no Cafofo, galera da saúde mental, para dicas pra galera aí, que eu acho que vai agregar muito. Então é isso. Vou chamar o Sérgio aí, beleza? Pra gente começar nosso papo. E vambora, vamos pra resenha. E boa noite novamente, grande Sérgio Kiss. Boa noite. O grande fica só por sua conta. Mas é legal. Agradeço o seu convite, fico contente de participar do seu programa de novo. E estreando equipamento novo agora, olha só o privilégio, né? Tava precisando. Eu tava com o microfone, deu uns pau aí outro dia. E aí a marca aí mandou pra gente aí pra dar aquela força. Então já ajuda, né? Fazendo. Muito legal. Pra trazer o conteúdo. Áudio, tá muito legal. E ou seja, deixa eu perguntar, o Sérgio Kiss é da época da banda Kiss? Não, Kiss é meu sobrenome mesmo. Ah, entendi. E o pessoal confunde com inglês, que em inglês é beijo, né? É KISS, né? Mas ele vem do húngaro, que era minha família, da parte da minha mãe é húngaro. E o Kiss em húngaro é Silva. É um sobrenome bem comum, né?
todo mundo falava isso. Aí eu falava, será que é assim tão comum? Um dia, por acaso, na TV a cabo, eu vi um filme húngaro, né? Tava passando, eu vi o filme húngaro, porque eu reconheci pela dicção deles, tal, pelo jeito que eles falavam, porque minha mãe conversava com a minha tia e tal. E aí, quando terminou, que passou os créditos, rapaz, tinha uma meia dúzia de quiz. Eu falei, cara, é Silva mesmo, lá é Silva mesmo. Ah, olha que interessante, né? Porque aqui não tem, né? Não tem esse sobrenome, né? Tem alguns, mas assim, Tem é tudo alguns? importado, né? É tudo importado, família importada. Entendi, Pessoal veio de lá maravilha. depois da guerra. Você já andava. Da outra vez a gente falou de várias coisas legais, mas faz muito tempo que a gente faz mais de um ano, cara. Que você vê, Mas, né? Faz um tempão. Então, pra gente começar o papo aqui pra galera, eu quero que você conta novamente como que foi a sua parada na espiritualidade, né? Como que começou isso na sua vida, né? Pra dar uma relembrada aí no que a gente falou da outra vez. tá. Eu vi a entrevista sua do Wagner Borges aqui no canal, faz Sim, tempo sim. já, né? E eu estive com o Wagner, ele acabou se tornando um amigo pessoal, porque eu estive frequentando o IPPB durante um bom tempo, quando eu morei em São Caetano, né? E frequentava o grupo de estudos com eles lá. E a história do Wagner é muito parecida com a minha, ou a minha parecida com a dele, né? Porque ambos começamos da mesma maneira. A gente começou a ter experiências quando era jovem, muito novo ainda, e não entendia muito bem o que estava acontecendo. Aí a gente começou a ir atrás da informação, porque você fala assim, o que é que está me acontecendo, né? E a impressão que a gente tem é que aquilo acontece com todo mundo. Quando você percebe que não, você fala, então, será que eu estou com algum problema ou o que está acontecendo comigo? E a gente começa a correr atrás da informação. E quando eu comecei a me informar com alguns livros, que na época eram raros e caros, né? Não tinha internet, não tinha nenhuma informação desse tipo, eu comecei a entender melhor o que me acontecia. E o que me acontecia é que eu deitava para dormir e eu sempre gostei de fazer umas brincadeiras mental, assim, de relaxamento, de aprofundamento no relaxamento, tal, antes de dormir, né? Desde moleque, desde criança. Eu não sei porquê, mas já vim com essa coisa. E eu começava a fazer isso e começava a sentir umas vibrações pelo corpo. Na época eu não sabia o que eram essas vibrações, mas achava aquilo um barato, né? E essas vibrações eu conseguia intensificá-la com a mente, né? Me concentrava nela e conseguia deixá-la bem intensa. E ela circulava pelo corpo, circulava, e dali a pouco aquilo virava um apito agudo, um estrondo dentro da minha cabeça, e eu me percebia solto do meu corpo físico. Eu me percebia saindo do corpo físico, flutuava acima dele. Às vezes eu escorregava pela lateral da cama, é um barato isso aí, né? Às vezes você sai voando para cima, sai flutuando suavemente. Às vezes escorrega pela beirada da cama, às vezes vira se torcendo e sai do corpo. Enfim, tem umas saídas diferentes aí muito curiosas, né? O fato é que eu me via fora do corpo, o meu corpo deitado e eu fora, né? E começava a ter experiências diferentes com ele. Aí começava a experimentar coisas. Eu ficava no quarto, né? Eu saía ou na sala, eu ficava dentro de casa. Mas às vezes Beleza. acontecia de eu passar por esses fenômenos e era levado para algum lugar totalmente diferente, né? Ah, Deu umas o- piscadas no vídeo seu aí. Mas deu. tá Não tudo sei no o ar, que tá é. me ouvindo? Não, Tá. não, tá. Não, tô te ouvindo, tá aqui. Então tá bom. E E pode continuar aí, Sérgio. Na boa. aí que eu comecei a ter experiências assim, à medida que eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, eu comecei a entender melhor o assunto, comecei a experimentar outras coisas e comecei a ter experiências mais profundas. Aí você pergunta, mas o que isso tem a ver com a espiritualidade? O fato de você se ver fora do corpo físico e se ver íntegro, integral, você vê que você é uma pessoa perfeita, todos os seus sistemas estão funcionando perfeitamente, você tem uma amplidão de consciência, de lucidez, é muito maior do que estando aqui no físico até, né? A mente se expande e tudo. Você percebe que você não depende daquele corpo, que aquele corpo é um aparato que você usa, é um escafandro, vamos dizer assim, que inclusive é muito pesado, tolhe seus movimentos, te prende, não te dá liberdade de voar, de um monte de coisa que você fora do corpo pode, né? Não, você não está sujeito à gravidade, você, enfim. E não tem como você falar disso e não falar de espiritualidade, porque você está se vendo do lado de fora como um espírito que é. A gente chama de espírito, outros chamam de perispírito, corpo bioplasmático, se for para o lado da ciência, né? Mas, enfim, o fato é o mesmo, você está fora do corpo
em um outro corpo, que é extremamente elástico ou plástico, você modifica ele conforme seu pensamento, seu desejo, sua ação. E às vezes eu também já me aconteceu de me ver fora do corpo e eu não tinha formato absolutamente nenhum, que normalmente a gente mantém o mesmo formato humano, né? Cabeça, braço, tal, e muitas vezes toca e a perna não toca o chão. Você faz o movimento de andar, mas está flutuando poucos centímetros acima do chão, né, normalmente. Mas eu já me vi em umas 3 experiências, mais ou menos, que eu me lembro, assim, com clareza, que eu não tinha formato humano nenhum, eu era apenas uma bola de energia, não vou dizer uma esfera, porque não era perfeitamente redondo, mas era como se fosse uma bola cheia de raios, né, de energia, e toda a minha consciência estava contida ali. Eu Caramba, que sabia que louco. eu era eu, tinha toda a minha consciência ali, tudo naquela bola de energia, não tinha formato mais algum. E aquilo, a possibilidade de movimentação daquilo, de percepção, é algo assim fora do comum, fora dos padrões, né. Show. Ô Sérgio, você quantos anos começou essas experiências sua? Por volta dos 13, 14 anos é que eu comecei a me dar conta disso, né, eu não sei se tinha antes, mas quando eu comecei a perceber que estava acontecendo alguma coisa que era diferente comigo, foi nessa faixa etária. E inclusive aí que era bastante intensa. Eu tive 2 fases, assim, onde essas experiências foram muito intensas. Foi aí nessa parte da infância, aí foi até uns 16, 17 anos, eu tinha controle absoluto disso. Eu falava: "Vou deitar e vou sair do corpo". Eu deitava, fazia a vibração e saía, levantava e saía. Eu Caramba. tinha domínio sobre a situação na época. Depois veio um período que eu não tinha domínio nenhum. Acontecia quando acontecia, espontaneamente. Eu deitava para dormir, não estava esperando nada, de repente começavam as vibrações e eu me via fora. Ou levantava, ou me via fora, tal, né. Mas eu não provocava, acontecia. Aí nesse período, teve um período que eu entrei no IPPB, lá com o Wagner Borges, e como a gente estudava esses assuntos, fazia práticas dentro desses assuntos, práticas meditativas muito profundas lá com ele e tal, foi um período que também eu tive muitas experiências riquíssimas em termos de qualidade, né, em termos de lucidez, de o que é que você experiencia fora do corpo, né, lugares que você vai, coisas que você aprende. Durante aquele período que eu estive no PPB também foram riquíssimas as experiências. Depois eu tive que vir para Peruíbe, então não estava mais em São Caetano, ele está no Ipiranga, né, que é perto. Aí aqui ficou difícil, eu deixei o grupo, vim para cá. E aí aqui, por um período, ainda continuou as experiências, assim, mais fáceis. Depois também foi voltando àquela normalidade de quando eu deito para dormir, às vezes acontece, e aí eu aproveito, embalo e vou, mas não provoco mais. Ah, entendi. Ô Sérgio, e todo esse período, desde do início, né, desde os 13 anos até hoje, algum momento você já se questionou que se não era coisa da sua cabeça, que você estava ficando maluco? Eu sempre faço essa pergunta, porque a galera sempre, em algum momento, né, pelo menos as pessoas que eu já perguntei, se questionam, né? Fala: "Será que eu tô ficando maluco, que tá acontecendo mesmo isso?" E chegou a passar alguma coisa na sua cabeça nesse sentido? Só bem no início, só bem no início, mas depois eu tive uma experiência muito marcante, que foi com a minha avó, que já era desencarnada e veio me buscar, para me mostrar onde é que ela estava, que era uma pergunta que eu me fazia sempre, né, falava: "Onde será Uhum. que ela está?". Isso me incomodava um pouco, sabe, porque ela, desencarnou nova, relativamente jovem, né, naquela época, por câncer de mama, não tinha cura, tal. E nós éramos os únicos netos, eu e minha irmã. Então, nós éramos muito próximos, né. E eu me perguntava: "Onde será que ela está?". E um dia ela veio aos pés da minha cama, eu estava nesse momento, eu tinha acabado de sair do corpo, ela estava ao pé da minha cama, ela me estendeu a mão e falou: "Vem que eu vou te levar onde é que eu estou. Vou te mostrar onde é que eu estou". E aí me levou para um determinado lugar, me mostrou, me apresentou a pessoas que estavam lá também e tal. E aquilo para mim foi um divisor de águas, porque ali eu tive perfeita noção de que, não era coisa minha, não era coisa da minha mente, da minha cabeça, tal, porque teve todo um padrão de lógica, né. Às vezes as pessoas pensam assim: "Será que isso aí não é sonho?". Não, sonho é uma coisa completamente diferente. Eu estou falando de uma experiência real, mais real do que eu estar aqui agora conversando com você. Então você levanta, você olha para trás, seu corpo está deitado na cama, você sai e sai andando, voando, flutuando, como você quiser. Normalmente eu gosto de voar. Uma coisa que eu gosto de fazer muito é eu vou reto para cima, saio para cima e me afasto do planeta Terra.
subo bastante para me afastar dele. E vou para o espaço, e de lá eu olho a Terra de cima. É a coisa mais deslumbrante, mais magnífica que a gente pode imaginar. É transformador. Somente essa visão é transformadora. Aí a gente entende por que todos os astronautas que foram para o espaço, quando voltam, voltam modificados, né? E, bom, voltando até aquilo que eu estava falando, não tem como você falar dessas coisas sem falar em algo espiritual. Porque, no mínimo, uma experiência dessa modifica espiritualmente falando, né? Te faz rever os seus padrões de espiritualidade, seus conceitos de espiritualidade. Não que isso vá negar qualquer coisa, se chocar com qualquer coisa, não, muito pelo contrário. Até a Bíblia tem inúmeras passagens que fala de sair do corpo físico, inclusive com Paulo de Tarso, né? Com João, na ilha de Patmos, e outras passagens até que estão no Evangelho de Jesus, que falam dessas experiências. Então, não é novidade. E outros povos muito antigos falavam disso também. Então, nós não estamos falando de novidade alguma. Só é novidade para aquele que está desinformado, que nunca se interessou pelo assunto, porque não chamou atenção, enfim. Mas, na verdade, não é novidade. Né? Mas Não, pode falar. Região. Você me permite um caso muito curioso, que eu já contei, e que mostra que isso não é sonho, não tem nada a ver. Foi uma vez que eu fui dormir, tal, acordei no meio da madrugada, não na cama, eu acordei a bordo de um objeto que voava. Esse objeto tinha mais ou menos o formato, o tamanho de um micro-ônibus, mais ou menos. Né? Ele era Tá. retangular mesmo, e o formato de um micro-ônibus. E eu me percebi ali, naquele momento, de repente veio aquela lucidez e eu percebi, opa, estou fora do corpo, e estou a bordo de um objeto que voa. Aí eu prestei atenção e no banco da frente estava minha irmã sentada. Em espírito também, naturalmente, né? E eu peguei ela pelos ombros. Então você estava dentro do objeto, sentado. É como se fosse um micro-ônibus, que nem se falou. E sentado, a gente sentava frente a frente. Os dois bancos eram um de frente para o outro. Eu peguei ela pelos ombros assim, não chacoalhei, mas com cuidado assim, eu falei, Verinha, eu chamo de Verinha, mas ela tem pouco menos da minha idade. Falei, Verinha, presta bem atenção ao que nós estamos fazendo. Nós estamos pousando em cima da laje de uma casa. Você já viu um avião fazer isso? Porque eu me brevetei em 86 com aviões monomotores, pilotando aviões monomotores. E ela era comissária na Transbrasil, era chefe das comissárias na Transbrasil por muitos anos. A gente estava habituado ao voo, e a gente estava habituado a um padrão de pouso. Você vem, pega a rampa de pouso, arredonda em cima da pista, toca o solo, pousa, enfim. Esse é o padrão do pouso, né? De repente você vem com um objeto que posa igual um helicóptero, só que não tinha asa, não tinha barulho de hélice nem nada. Ele pousa em cima do telhado de uma casa, da laje que estava em cima. Muito louco, né? Aquilo foi chocante, entendeu? Aquilo que chamou a atenção mais ainda dizer assim, opa, o que é que está acontecendo aqui, né? Como ver uma caixa d'água pegando fogo, né? Eu falei, isso não é possível, né? Então eu chamei bastante a atenção dela e falei, presta bem atenção no que está acontecendo. Ela falou, não, nunca vi um avião pousar assim, né? Mas ela estava com a mente bastante embotada, tal. Eu falei, presta bastante atenção nisso, porque quando a gente acordar no corpo físico, eu vou te perguntar sobre isso. Não esquece disso. E fiquei reforçando bastante para ela, não esquece, presta atenção. Aí o objeto pousou. A gente, quando foi para desembarcar, eu percebi que a minha lucidez se apagou e eu voltei para o corpo, a gente é puxado, né? E acordei no meu quarto. Acordei eufórico já com a experiência, porque lembrava tudo, né? Falei, cara, não vejo a hora de amanhecer o dia para perguntar para ela, né? Aí passou a amanhecer o dia, esperei um pouquinho, liguei para a casa dela, falei, não vou induzir também respostas que você, se perguntar muito, dá muito detalhe, você induz a resposta. Eu falei, Verinha, com o que você sonhou essa noite? E ela falou assim, olha, pra ser sincero, eu acho que eu não sonhei com nada, eu não me lembro de ter sonhado com nada. Eu falei, por acaso você sonhou com um avião? Só falei essa palavra, mais nada. Aí veio tudo a memória dela, veio imediatamente. Ela falou, cara, é isso mesmo, nossa, agora eu estou lembrando, a gente estava num objeto assim, assim. E nós estávamos vindo do interior de São Paulo, não sei de que cidade, mas eu sabia que era do interior de São Paulo, onde alguma coisa do nível espiritual foi feita naquela cidade por aquele grupo que estava nesse objeto, que voava nesse aparelho, né? E a gente fazia parte desse grupo. E ela lembrou tudo, com todos os detalhes, tudo mais e tal. Então, isso é uma prova mais do que sensata de que não é sonho, de que é uma experiência real, principalmente porque não dependeu só de mim. Eu encontrei com ela fora do corpo, nós conversamos. Quando entramos de volta no corpo, a gente colocou isso frente a frente e batia tudo certinho.
Então, tivemos uma experiência compartilhada. Compartilhada. Isso é muito incrível, porque é difícil, né? É difícil. Realmente é uma Difícil coisa você ter uma experiência. Foi uma projeção astral compartilhada. compartilhada. Teve outros casos também que eu tive provas físicas, assim, de que estava acontecendo real. Por exemplo, uma noite eu saí aqui, a minha casa naquela época não era sobrado ainda, hoje é um sobrado. Era casa térrea. E eu saí pelo telhado, saí voando por cima pelo telhado. E quando eu passei o telhado, que eu queria de novo ir para o espaço, eu sempre gostei disso, sempre adorei isso. Quando eu passei pelo telhado, me chamou a atenção um objeto caído na telha do meu lado direito, perto da barra de onde estava presa a antena de televisão na época, né? Hum. E eu vi aquele objeto, falei, cara, eu sei o que é aquilo ali e tal, e fui para cima. Aí tive as experiências lá, tal, que depois a gente conta, não vem ao caso. Quando eu voltei, eu queria subir lá para ver o que era aquele objeto. Mas a escada que a gente tinha era uma escada de madeira muito velha, e os degraus já estavam começando a ficar podres. Falei, não vou subir, deixa quieto aí. Até que um dia deu defeito na minha antena. Passado um tempo, de sair uns 2 meses, sei lá, deu defeito na minha antena. E eu tive que subir. Fui aqui no vizinho, peguei a escada dele emprestada, subi. Quando eu subi, eu fui lá no local e estava lá. Era um bonequinho de plástico, um soldadinho de plástico, com aqueles paraquedinhas que a gente fazia com um saquinho de supermercado, lembra? Que a gente Lembra. brincava disso aí, a gente Nossa, cortava a lembra? corda, Eram amarrava, né? uns soldadinhos. Isso, e a gente jogava para cima ou com estilingue ou com a mão mesmo, É. e o filho vinha flutuando e tal. O caso é que caiu em cima do telhado, ninguém, nem eu via meu filho brincando com aquilo, mas depois, né, pararam, eu pensei, parou porque enjoa, mas não, é porque caiu no telhado. Então, é uma prova também física, né, porque quando eu passei por lá vi, depois eu fui lá e peguei. Então, realmente estava lá tal. E isso é o de menos, para falar a verdade, para você, Semente, isso é o de menos, porque as experiências que a gente tem quando está assim bastante lúcido são muito ricas, são muito marcantes, são coisas assim inesquecíveis, né? Então, dizer que você tem uma prova física aqui, uma ali, isso é até irrisório diante de algumas experiências que a gente tem, que você sai de lá e fala assim: eu tenho absoluta certeza que isso foi uma experiência real, que eu não dependo do corpo para estar vivo, meu corpo é uma máquina, uma ferramenta que eu uso aqui, mas um dia ela vai acabar e eu vou continuar inteirinho do jeito que eu sou, perfeitinho dessa forma que eu estou. E o nível de lucidez é que é o X da questão, sabe? Às vezes a gente tem experiências que não são tão lúcidas, você está um pouco embotado, a mente um pouco embotada. E às vezes a gente tem experiências que são extremamente lúcidas, extremamente. Aliás, mais lúcido do que estamos aqui, é um fenômeno curioso que acontece. E quando você está realmente lúcido, que você sai do corpo, é como se a mente expandisse, as percepções se expandem. A gente pode enxergar coisas a uma distância impressionante e não é com os olhos que a gente vê, é uma coisa muito curiosa. E você vê 360 graus ao mesmo tempo, você não precisa virar a cabeça para ver nada. Você quer saber alguma coisa, você pensa sobre aquilo, a informação vem de imediato. Então, a bem da verdade, e esse ponto que eu acho muito bacana, porque você falar de ter experiências assim e falar, tá, mas isso serve para quê? Só para você fazer turismo extracorpóreo? É. Não, não é. Essas experiências servem para ensinar a gente o que nós somos de fato, como as coisas funcionam de fato nos bastidores desse pequeno mundinho aqui, que para mim o mundo físico é a pontinha do iceberg, sabe? Aquela pontinha que a gente vê para fora no mar, né? Sim, Por sim, baixo sim. daquilo tem um monstro de possibilidades e é a mesma coisa que esse mundinho físico nosso é a ponta do iceberg. O mundo real, o mundo verdadeiro, o mundo onde as coisas acontecem é do outro lado. E a influência vem para cá e a gente age de acordo, mas enfim. O importante dessas experiências é que elas mudam completamente a forma que a gente enxerga as coisas. Eu, por exemplo, eu sei que ninguém morre. Isso aí não é uma coisa que eu acredito, não é que eu creio, eu sei, eu tenho absoluta certeza. Porque se eu já me vi fora do corpo tantas vezes, como é que eu vou achar que eu dependo daquele corpo, né? Fora as outras experiências que a gente sabe que as pessoas têm, como experiência de quase morte, onde o corpo está morto, de fato, é parada cardíaca, respiratória e cerebral. É. E o cara está inteirinho do lado de fora. Você fala, como é que pode, né? Enfim, isso não tem como não trazer mudanças dentro da gente, na forma de pensar, de encarar as coisas e tudo mais, né. Não, da hora, da hora. Eu lembro que da outra vez que a gente conversou, você falou um pouquinho sobre os seres de luz, lembra? Sim, alguns que eu encontrei em Que algumas você ocasiões. encontrou.
E aí, eu queria que você falasse o que você sentiu ao interagir com eles, se você sentiu medo, curiosidade ou algo diferente. Não medo não, porque, assim, à medida que a gente os percebe, assim que você os percebe, você começa a receber deles uma energia que é dele, né, é Hum, daquele ser. E essa energia te traz tudo o que você precisa saber a respeito dele, que ele é absolutamente pacífico, bastante mais elevado do que nós, portanto é um ser que nunca, jamais te faria mal algum, pelo contrário, se puder te ajuda no que for necessário, preciso ou permitido. E jamais te faria mal algum. Só vem dele as irradiações, as emanações desses seres são sempre de amor, de um amor muito fraterno, muito abrangente, muito sem julgamento algum. A hum, gente às vezes se sente até constrangido, que você pensa assim: "Puxa vida, alguém como eu está diante de um ser desse porte?". Cara, eu sou cheio de problemas, como todo ser humano da Terra, né? Eu tenho meus defeitos, eu tenho meus problemas, meus pensamentos ruins, enfim. E você se sente até constrangido, e o que você sente desses seres nesse momento é apenas amor. É como se ele dissesse assim: nada disso me importa. Eu só quero que você sinta o meu amor por você. Isso que vem desses seres, e isso é fenomenal. Não tem nada que se equipare ou se compare a uma coisa dessas, né? Houve uma ocasião, por exemplo, que eu saí, quando eu digo sair, saí do corpo. hum, E fui para um outro plano. Eu nem me lembro como que eu fui para esse outro plano. Eu sei que às vezes a gente entra, é como se abrisse um portal e você entrasse por ele. Você às vezes percebe que você está passando para outra dimensão e às vezes você nem percebe. Quando vê, já está lá. Você não percebe a passagem porque não é uma porta, sabe? Não é algo sólido, algo palpável. É como se fosse um negócio gasoso que você atravessou e pronto, está do outro lado. Enfim, eu estava num lugar e tinha uma paisagem à minha frente, assim, deslumbrante. Eu percebi que aquilo era um tipo de um mundo, um lugar onde tinha seres vivendo ali, e o que irradiava daquele portal era um portal arredondado em cima, assim, com emblemas, assim, hinduístas. E a minha história com a questão do hinduísmo é antiga, é coisa de passado, e sempre me atraiu, desde moleque, né. E aquilo me atraiu demasiadamente, não pelos emblemas, mas pelo que irradiava de lá de dentro. Era uma coisa, assim, que eu estava sendo puxado para dentro, não puxado que alguém tivesse me puxando, eu estava entrando sem perceber, de tão bom que era o que vinha lá de dentro. Sabe quando você se deixa, vai levando, vai indo, porque é maravilhoso, né? E o que vinha de dentro era uma paz, era um amor, era uma coisa tão fantástica, tão incrível, que eu ia entrando lá para dentro. E se eu entrasse, cara, eu não saía mais de jeito nenhum, porque era bom demais. Não me importa o que ficava aqui, o que deixava de. Não, isso não faz a diferença. E eu ia para entrar. Aí tinha 2 seres na porta, um de cada lado. Quando eles viram que eu estava me aproximando, eles vieram bem mansamente na minha frente, os 2, um de cada lado, assim. Colocaram a mão aqui no meu ombro, me viraram ao contrário e falaram assim: "Meu irmão, ainda não é o momento de você entrar aqui. Você ainda não deve hum. entrar". E me conduziram para fora de volta dali. Aí me deram um toquinho pelas costas e eu voltei para o corpo novamente. Mas, assim, um lugar incrível, seres fantásticos. Só que, se você me perguntar, só tem seres assim do outro lado? Só encontra esses tipos de seres? Não, também encontra problemas. Como isso é muito parecido com a nossa vida aqui, sabe? Você pode sair na rua e encontrar gente muito legal, inclusive encontrar algum amigo que você gosta muito de conversar e trocar grandes ideias e tal, como você pode encontrar alguém que vai te causar problema, Sim. né? Mas uma coisa que é muito bacana nessa situação, você às vezes sai. Por exemplo, você vê um ser chegando e fala: "Ah, cuidado, que esse ser pode te enganar, ele pode fingir que é assim e ele não é assim". Isso é conversa, porque à medida que esse ser se aproxima, não importa a aparência que ele tem, aquela energia que ele irradia, que eu falei que do outro de luz é amor, é compaixão, é solidariedade, tudo bom. O que esse ser emana é tudo de ruim. Você sente aquele baque energético na hora, você sente que não é legal ali, não importa a aparência que ele tem, ele pode vir todo florido, entendeu? Para tentar te enganar. Mas a energia que irradia, você pega na hora, você fala: "Não, aqui não". Você já sabe que aquilo não é legal. Então o que vale muito do lado de fora, na verdade,
são as energias, tanto a que a gente irradia quanto que a gente percebe, recebe e tal. É sempre uma troca de energia, sempre, o tempo todo. Aliás, não só lá, aqui também, né? Que também é, com É um certeza. pouco mais grosseira, um pouco menos perceptível, mas aqui também. Enquanto você estava falando, eu tinha pensado numa pergunta, deixa eu ver se eu lembro aqui, que eu fiquei prestando atenção, mas tinha pensado numa pergunta dentro do assunto. Mas enfim, eu vou lembrar e falo. Tá Eu bom, a vou hora que colocar lembrar, aqui, eu vou lembrar e falo. Eu vou, aproveitando que a gente tá batendo um papo aqui, já tem pergunta da galera. Já tem pergunta da pergunta sempre galera. legal que dá gancho, né? É. Pergunta sempre legal que dá gancho. E o como que é? Acho que deve ser como que é o nome dele aqui? Eixe? Veixe? Como que pronuncia? Aqui. Aqui é o Gerson Seres de Luz. E o ET, essa é a história. Quer saber do Sabe ZT? ele tá falando. E o ET? E essa é a história? Acho que ele quer saber dessa história do ET. Tem alguma história do ET aí? Deixa eu contar uma coisinha para vocês, então. Uma vez eu vi uma comparação muito interessante. Eu vou tentar falar aqui sem mostrar muitas imagens, né? Se a gente considerasse o surgimento do universo lá no Big Bang até o dia de hoje e encolhesse esse tamanho todo como se tivesse o tamanho aqui, olha, do meu cotovelo até a ponta do meu dedo esticado. Na verdade, isso aqui é um côvado bíblico, né? Se É, tivesse esse tamanho aqui, o universo todo né, comprimisse desse tamanho. Big Bang certo. surgiu aqui o momento que nós estamos. A Terra teria surgido nessa parte branquinha da minha unha na cutícula aqui, o planeta Terra. E nós teríamos surgido na parte da unha que a gente corta com o alicate, nós, Tá. seres humanos. Então, em comparação com o tamanho do universo e o tempo que o universo existe, nós acabamos de surgir, acabamos de nascer. Você imagina quantos seres, quantas civilizações existiram nesse período para trás, que é imenso, imenso, inimaginável o tamanho disso. Quantos seres e quantas civilizações existiram aí? Algumas já desapareceram, outras evoluíram demais e mudaram de situação, ainda estão por aqui. Nós não sabemos. Deve ter de tudo, deve ter de tudo. O que eu sei é que esses seres que são mais elevados do que nós, que nasceram primeiro e evoluíram antes da gente, porque surgiram primeiro, é uma lógica, né? Uma lógica universal. Tem mais tempo de vida, mais tempo de experiência, evoluíram primeiro. Hoje são os nossos grandes mentores. São eles que cuidam da nossa parte espiritual. Por trás da espiritualidade humana toda estão eles. Eles são os que coordenam tudo. A gente fala assim, mas eu vou no centro espírita, eu recebo o espírito ali, eu converso com o espírito do cara que morreu aqui, tá, tudo bem, você conversa com ele, mas tanto ele, quanto eu, quanto você, quanto todo mundo aqui está subordinado a esses outros seres que não são daqui. Entende? Vou puxar para uma conversa que tem a ver com a doutrina espírita, mas serve como um parecer mais aprimorado disso, para a pessoa entender melhor o que eu estou querendo dizer. O livro A Caminho da Luz, de Emmanuel. Emmanuel é um dos espíritos considerados mais sérios que existe dentro dessa área, né? Era o mentor de Chico Xavier, né? Sim. Então, ele não dava ponto sem nó, o que ele falava era para você prestar muita atenção. No prefácio, no começo do livro A Caminho da Luz, do Emmanuel, que ele psicografou através do Chico Xavier, ele diz assim, textualmente, ele diz assim: as constelações onde Jesus cresceu, progrediu, se criou, evoluiu e tal, já nem existem mais. Logo, ele era daqui? Não, porque a gente tá aqui, né? Ficou óbvio, né? Ficou É, óbvio, né? Então, se você vai seguir essa linha de raciocínio e dizer que não é, então, ou você não acredita no que foi dito lá no livro, enfim, pode não acreditar em nada, né? Aliás, nem pode nem assim. acreditar no que eu estou falando, né? Coisas que E, e tá tudo certo também se não acreditar, né? Cada um na não, sua, né? problema nenhum. É como a gente estava conversando antes, né? Como eu estava dizendo para você. Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não acredito nisso. Prova para mim que é assim que funciona. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu acho que se alguém tem dúvida,
Esse que tem dúvida tem que correr atrás da informação para se informar, não sou eu que estou com a dúvida. Eu tenho certeza do que eu estou falando, porque experimentei na pele, fazendo, né? Passando pela experiência. Então, eu não tenho dúvidas. Se alguém tem, procure informação a respeito daquilo. É sempre assim que tem que funcionar, né? Há um ditado muito interessante que diz assim: antes de avaliar pedras preciosas, torne-se um joalheiro. Porque senão não tem condição, né? Sim, sim. Julgar um assunto que a gente não conhece, não fica um julgamento correto, né? Primeiro precisa conhecer o assunto. Mas, enfim, como isso é um assunto muito vasto, polêmico também e tudo mais, todo mundo tem direito de crer ou não, de acreditar no que quiser. No fundo, se você for analisar bem o que o ser humano acha que sabe, no fundo é quase tudo crença, porque a gente acha que sabe algumas coisas, mas quase tudo para nós são crenças. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo, eu acredito que é assim, mas quem foi lá medir, né? A pessoa Não, fala, a distância daqui ao Sol é tantos milhões de quilômetros. Mas eu tenho que acreditar no cara que está falando isso, tenho que imaginar que ele sabe o que está falando, porque eu nunca fui medir. E nem vou, né? Então, muitas das coisas. Eu nunca vi um átomo, mas eu acredito no cara que está falando que o átomo existe, que é daquele jeito, acredito que ele saiba o que está falando. Então, é crença. É crença, tudo é crença, quase tudo é crença, nossa. Eu queria falar pra galera, no final, ninguém realmente sabe como que é e como vai ser, né? Porque até agora não vi ninguém falando que veio do outro lado e falou, ó, galera, é desse jeito aqui, ó. É. Né? E algumas experiências são um pouco diferentes de outras, quer dizer, você Então, percebe que não há um padrão exatamente para isso, né? Então ninguém vai poder bater martelo e falar que ali é assim, que tem uma receita de bolo para fazer isso ou aquilo, para ir para lá ou ir para cá, né? Não existe essa receita de bolo. Eu acho que cada caso é um caso, cada pessoa uma pessoa, e cada ser humano é quase que um universo em si mesmo, né? sim. Nós somos muito vastos. Se tem uma coisa que eu aprendi com as minhas experiências, principalmente uma que uma vez eu me desloquei do corpo também e fiz isso de subir bastante, eu queria ver a Terra do alto, e eu me afastei o suficiente para ver ela embaixo de mim, a curvatura dela grande, como se fosse uma bola, um globo bem grande, um globo de uns 1 metro de tamanho, mais ou menos. A altura que eu estava, eu via como se fosse isso, né? E eu estava no escuro, era de noite, né? Era madrugada, eu estava no escuro. O mar, do jeito que eu saí do corpo, me posicionei, o mar ficava aqui à minha direita, né? Eu moro em cidade de praia, eu moro em Peruíbe, o mar ficava aqui à minha direita. E eu me lembro que eu saí e o sol nasce lá no leste, lá no mar. E eu vi aquela claridade do sol vindo pela borda da terra, vindo aquela luz subindo do sol, né? E eu estava na faixa escura ainda e vendo aquela luz vindo lentamente pela terra, e eu lá em cima observando isso tudo. Rapaz, foi uma coisa tão deslumbrante, tão fantástica, que eu entrei numa espécie de um êxtase espiritual que eu não sei explicar. E a única coisa que eu me lembro é que eu me liguei a tudo que existia ali naquele momento. Eu me liguei a toda a terra, a luz que vinha do sol, ao espaço que estava à minha volta. Foi uma sensação de vastidão, de imensidão, de estar ligado a toda a natureza, de perceber tudo ao mesmo tempo. E eu percebi isso, que nós somos seres assim extraordinariamente poderosos e capazes, falando espiritualmente falando, né? E para que a gente tenha essa experiência na Terra, a gente tem que se compactar, mais ou menos, como se a gente se compactasse para entrar num corpinho desse que a gente tem aqui e passar uma experiênciazinha muito da sem vergonha em comparação com o que nós somos de verdade, entendeu? É. Porque as experiências nossas aqui são muito bobinhas em comparação com a capacidade espiritual que nós temos. Aí a pessoa pensa assim, então isso aqui não vale a pena, então isso aqui é uma porcaria. Não, tira isso da cabeça, cara, isso aqui é muito importante. Se nós estamos aqui hoje, passando pelas experiências que passamos, sendo grandes como nós somos, é porque isso é muito importante para nós. Então, ninguém deve pensar bobagens, que isso aqui é muito importante. Sim. E, Sérgio, por que você acha que algumas pessoas, como você, que começou a ter as experiências desde novo, tá? E teve um momento da sua vida que você falou que você tinha um total controle, né? Tipo, eu vou sair, e saía. E muitas outras pessoas querem ter essa experiência e, pô, já
já vi várias pessoas comentar comigo aqui e não consegue nada. Me lembra Tipo assim, depois de dar uma prática, que a tá bom, maioria das pessoas vai conseguir, tá? Com essa prática. tá. Eu sei porque para Ma- todo mundo que eu contei conseguiram. Boa, aí, ó. Prática antes Lembra, de encerrar a live aí com o Sérgio. lembra Mas da gente passar isso aí. Cara, eu acabei esquecendo o que você perguntou do. eu perguntei por que algumas pessoas que nem você consegue facilmente desde novo, Ah, né? tá. E outras querem muito ter a experiência, né? Às vezes estuda, às vezes vê vídeos e não rola. Tá. Eu acho que muito é do jeito que nós somos como pessoas, sabe? A maneira que nós somos. Cada um tem um caráter, uma maneira de agir, de entender, enfim, de viver. Eu vou dizer uma coisa que é muito sensata. Eu percebi isso na prática com todos esses anos. Porque em todos esses anos aí, hoje eu estou com 65, fazer 66 mês que vem. Então eu tenho muita experiência para contar nessa área. E fui entendendo e aprendendo muita coisa ao longo dos anos. E eu percebi uma coisa muito lógica, muito sensata. A pessoa que é muito lúcida dentro do corpo físico, no seu dia a dia, sabe? Que é muito lúcida Hum. normalmente, ela tem uma chance extremamente maior de ter uma experiência lúcida fora do corpo também. Por quê? Porque ela é lúcida. Não importa se está dentro ou fora do corpo. É aquela pessoa que no meio do sonho vai falar: eu estou sonhando. Isso aqui não é real, eu estou sonhando. Normalmente essas pessoas são lúcidas dentro do corpo também. O que eu quero dizer com isso que é lúcida? É aquela pessoa que entra num lugar que nunca entrou, um consultório médico, vai. Entrou ali no consultório e saiu. Você pergunta para ela: tinha quadro na parede? Ela fala: tinha 3. Tinha janela? Tinha 2. Como é que era a cadeira? A cadeira é estofada assim de azul. E, sabe, repara em tudo. Essa pessoa que está ligadona, tá? Isso é lucidez, né? Isso é um exemplo da lucidez. A pessoa sabe onde está, o que está fazendo a qualquer momento ou em qualquer situação. Então, essa lucidez se reflete na noite quando você sai do corpo. Porque outra coisa importante. Por que fulano não sai do corpo? Não, isso não existe, para começo de conversa. Todo mundo que está vivo nesse planeta, todo mundo que habita um corpo nesse planeta sai do corpo físico quando dorme. Isso é fatal, ponto final. E todos os que vieram aqui no seu canal, que foram em outros canais e que fazem palestras sobre isso e dão curso, todos falam a mesma coisa. Então, é um fato isso, todo mundo sai do corpo. A questão é a lembrança que a gente traz do que fez quando saiu, né? E a lucidez que você tem quando está do lado de fora. Porque se você não tem lucidez aqui, se você é aquele tipo de pessoa que entra aqui e joga a chave do carro ali, depois não lembra onde é que está e procura não sei o que, não sabe onde pôs, e sabe, esse tipo está fazendo um negócio já pensando em outro. Se você entrar num quarto como o consultório médico e perguntar, fizer as mesmas perguntas que eu fiz, a pessoa vai dizer: não sei, não vi nada, não reparei em nada, só falei com o médico. Hum, Então, esse tipo de pessoa, normalmente, tem muito mais dificuldade em ter experiências lúcidas. entendi. Porque não é uma pessoa lúcida. Normalmente, ela não é uma pessoa tão lúcida, né? Mas há exercícios para isso, para você estimular essa lucidez, tal, e tudo mais, que você pode ir incrementando na sua vida esses exercícios e se tornando lúcido. Então, isso também leva a uma questão bastante interessante, já que a gente tem um tempinho. Muita gente fala assim: esse fenômeno é um fenômeno mediúnico, só médiums que têm assim. Não, não é. Porque mediunidade, médiums, você nasce médium. Você já nasce com características que te levam a ser médium. Se você vai desenvolver sua mediunidade ou não, isso é com você. Mas você tem aptidão para ser médium. Isso não nasce do nada, isso não se desenvolve. Isso vem com você. Já esse processo de sair lúcido do corpo físico é uma coisa que você desenvolve. Você pode nunca ter feito nada sobre isso. Se você começar a estudar e entrar nisso seriamente, fazer práticas, exercícios, tudo direitinho, você vai ter experiências. Logo, se é algo que você consegue desenvolver, não é mediunidade. E é possível que todo ser humano na face da Terra pode conseguir, contanto que tenha empenho, dedicação no que ele quer. Boa, Eu boa. respondi essa pergunta no final, não? Que a gente fala Respondeu, bastante. respondeu, respondeu, respondeu. É mais ali pelo empenho, né, da pessoa, o acreditar também, que também não adianta querer fazer as técnicas e ficar meio que, será mesmo? Sim, se Tem você que ir não com fé, né? acredita, Tem que ir com fé, não, vou conseguir, vamos fazer a técnica aqui e vai rolar. Mas ainda que eu acho, aconteça alguma coisa diferente, se você não acredita, você vai falar: "Ah, não, foi só impressão, não".
Mas eu também acho que tem uma outra coisa, ô Sérgio, que você vai concordar comigo. Às vezes, no fundo, a pessoa tá falando aí, né, pra você. Ah, Sérgio, quero ter uma experiência e tal, beleza, quero sair, eu saio, mas quero ter uma lucidez. Mas lá no fundo, que só ela sabe, tá morrendo de medo. E às vezes acho que os mentores não liberam, Sem dúvida nenhuma, o medo é o pior dos empecilhos, né? Ele né? trava tudo mesmo. E Não, às vezes a pessoa... eu acho que até os mentores não liberam, porque às vezes a pessoa vai ter experiência e pode ver alguma coisa e pode ter um troço, né? É, o nosso refúgio, quando acontece alguma coisa fora do corpo, é o corpo físico. A gente retorna imediatamente para o corpo físico, se interioriza ali, é o nosso casulo de proteção, entende? Até as pessoas, algumas falam assim, mas se eu sair e for atacado por um espírito ruim, a primeira coisa que vai te acontecer é você retornar para o corpo pelo medo, pelo susto, você é puxado para o corpo, queira ou não. Você volta para o corpo sem querer, entra no corpo e pronto, está protegido ali. Entende? Então, essa questão de que, vou sair, vou ser atacado, isso, pode ser que seja atacado, pode ser que você tenha que enfrentar um espírito que te traz um pouco de dificuldade, mas tem vários processos de você se proteger, se precaver, e quando a coisa engrossa mesmo, a gente volta para o corpo. É isso aí, eu já tô ligado. Isso aí é uma proteção, né? É a É uma proteção proteção. que a gente tem. Ó, mais uma perguntinha pra você aqui da Karin. E ela manda aqui, ó. Beijo, Cá. Desculpa se não tiver muito a ver, mas existe reptilianos do bem e do mal? E existe pleiadianos do bem e do mal? Sabe alguma coisa do tipo, Sérgio? Eu não posso dizer isso. Tudo que eu estou dizendo para você é embasado nas minhas experiências. Então, o que eu estou dizendo para você, eu experimentei. Eu estive lá, eu fiz, eu sei. Isso eu não sei, porque eu nunca tive contato com esses seres de um lado e de outro para dizer existe esse, existe. Eu tive contato com um reptiliano uma vez. Isso eu tive. Ele estava meio, como é que se diz? Ele estava meio invocado assim, mas a minha Hum, ação desarmou ele completamente. E ele até sorriu, que o tipo de ação que eu tive ele não esperava e desarmou ele completamente. Mas eu só vi esse, uma única vez na vida. E eu não sei se ele era do bem, se ele era do mal, se tem do bem, se tem do mal. Então, essa pergunta eu não posso responder porque eu nunca passei por essa experiência. E qualquer coisa que eu diga aí, ou é um chute ou é uma crença minha, mas não um entendi. fato. Mas esse reptiliano que você viu, ele tava apareceu no quarto? Como que foi Quintal da minha essa casa. passagem? Quintal da Na minha casa. casa? No No quintal? quintal. É. Mas você tava em projeção ou foi fisicamente Tá, mesmo? tá. Não, estava fora do corpo. Fora do corpo. Por isso que eu ouvi, senão eu não veria. Ele também não tinha corpo, né? Ele Ah, estava e em aí você ali posição. projetado viu o Bendito bem lá no quintal de Ele casa. também não tinha um corpo físico, ou se tivesse o corpo físico dele, era muito sutil, não era tão físico quanto o nosso. Eu não veria se eu estivesse no meu corpo físico, entendeu? Eu só Hum. vi porque eu estava fora do meu corpo físico. Tão sutil ele era, né? Isso mostra que essa sutilidade do físico, dos seres, não denota evolução, nível evolutivo. Você pode ter um ser que é muito sutil fisicamente, que é muito diferente de nós fisicamente, mas isso não quer dizer que ele é adiantado moralmente. Ah, sim, com certeza. Não A quer única dizer coisa nada. que eu sei que é infalível, a única coisa que eu sei que é infalível, é que todo ser que irradia a luz dele mesmo é absolutamente evoluído. Quando irradia a luz dele mesmo, é absolutamente evoluído. Você nunca vai encontrar um ser, nunca, em situação alguma, vai encontrar um ser que irradie luz e não seja do bem. Ele irradia, a luz sai dele, entende? Entendi. Se sai luz dele, ele sempre será do bem, nunca o contrário. E isso é uma explicação dentro da lei física. Por incrível que pareça, é espiritual, mas a explicação está nas leis da física. Tudo que vibra intensamente, ou numa vibração de muito alta frequência, emite luz. Então, o espírito que vibra numa frequência muito alta, emite luz. Os que vibram em baixa frequência não emitem luz, são escuros.
Por isso que a gente chama seres das trevas, da escuridão, não sei o quê, porque eles são escuros, eles não têm luz nenhuma. Eles vibram numa frequência muito baixa. E os que vibram em alta frequência, portanto, habitam lugares de frequências mais altas também, né? Esses todos emitem luz, por uma lei da física. A gente pensa que tem muita coisa da mística nisso, na verdade tem mais coisa da física do que da mística. Com certeza. E, ó, tem mais uma pergunta da Rose aqui, minha Rosita, minha moderadora, e ela manda aqui, ó. O fato de eu correr no dia a dia devido a muito trabalho, pode ser isso, então, que eu não estou trazendo a rememoração? Só Pode, consigo me lembrar que fiz algo ou amparo. Não lembro tudo. pode. E tem um fenômeno, tem outros fenômenos envolvidos nisso, até um gancho para a gente comentar, que é legal. Ela está corretíssima. O dia muito corrido embota a mente da gente, porque você terminou um a fazer, já está fazendo outro, está fazendo um pensando no outro. Isso não é lucidez, né? Isso é estar embotado dentro do seu mundo, do seu pensamento, dos seus afazeres, tudo. Não tem como você chegar de noite, deitar na cama e ter uma tremenda lucidez. Isso não é possível, né? É um contrassenso. E os dias de hoje, inclusive, são terríveis para quem está tentando fazer essas experiências, a menos que seja uma pessoa muito tinhosa, muito com muita vontade mesmo, né? Porque a quantidade de informações que nós temos hoje é uma coisa absurda. Você acorda de manhã, pega o seu celular, quando você abre o celular já tem notícias de todas as páginas de notícia, todos os canais que você segue. Você fica curioso, põe o dedo no Facebook, já abre o Facebook, já está um monte de outras notícias. Aí fala do cachorrinho perdido, do não sei o que, do acidente, não sei o que lá. Tudo isso vem para a mente da gente, e por mais que você fale, mas eu não ligo, isso não me faz diferença. Mas ficou aqui, entrou na sua mente e está ali. De repente você lembra do cachorrinho, coitado, né? Será que alguém pegou ele na rua e tal? Enfim, aquilo são tantas informações que o nosso cérebro fica pipocando de muita informação, muita coisa. Isso dá cansaço mental, estresse, dá uma série de problemas que está todo mundo no mundo atravessando hoje. Repara você que antes do episódio dos celulares na mão, da internet na mão, que abriu esse leque de informações que nós temos, não tinha tanto desse problema, né? De depressão, ansiedade, essa coisa toda que está vendendo bilhões em remédios aí para isso aí, né? Então nós estamos tão engolfados pela vida que é muito difícil você ter um pouco de lucidez. Não, sim, com certeza. Com certeza. Meu, esse mundo tá muito louco, né, meu? Muito Caótico, né? louco. Você acorda, quando você já vê, vai ver, já acabou o dia, E né? está durando a mesma coisa, que tem tanta informação que a gente se perde em tanta coisa que quando percebe foi o dia embora. Foi um dia embora. Foi um dia embora. Mas eu vejo muita gente falar, mesmo, ô Sérgio, que eu tento e tal, semente, e não consigo, ou não consigo lembrar, eu acho que eu não tô saindo nada, acho que não existe isso. É a lucidez do cara que tá zero, né? E o esforço também excessivo, do tipo assim, eu tenho que conseguir, né? É como a pessoa dizer assim, eu tenho que ser feliz, não vai ser nunca. Porque só essa angústia de tenho que ser já não é, né? Já não dá para ser. Então, quando você põe isso na cabeça e fica, eu tenho que conseguir, isso causa estresse emocional, causa ansiedade e tal, e aí é mais difícil ainda de conseguir. A maneira que nós temos para conseguir experiências bacanas, lúcidas, mais fáceis, é ter uma vida muito serena, muito tranquila, sabe? E quem tem isso hoje? Então é difícil para Hum, todo mundo, porque você precisaria estar calmo, ponderado. Quando você vai deitar na sua cama, não deita para dormir, você deita para fazer uma prática de meditação e tal, aí depois você dorme. Nessa prática meditativa, você já se prepara, abre possibilidades de ter uma experiência dessa, e se tiver, você vai lembrar, porque você se colocou na situação de fazer isso. Então, às vezes o pessoal pergunta, eu já dei vários cursos, né, a respeito de como desenvolver essa capacidade e tal, mas esses cursos sempre tem que ser, não é que sempre tem que ser, é que é muito melhor quando é pessoal, né, é ali o pessoal ali físico, né, você estando com as pessoas, não online. Há algumas práticas interessantes, por exemplo, você vai deitar para dormir, você deita de melhor possível de barriga para cima, é quando você tem as experiências mais fáceis.
apoia um pouquinho embaixo das pernas, embaixo do joelho, para deixar a perna um pouquinho arqueada, só para dar aquela estabilizada no corpo, ele se acomodar bem na cama, né? Você faz aquilo lá, respira profundamente algumas vezes, procura relaxar bastante, e aí você começa um relaxamento que ele é bacana. Você começa a se concentrar, leva a sua atenção lá para os seus pés. Imagina que você está soltando toda a musculatura dos seus pés, que está tudo relaxando, se soltando e tal. E você vem subindo ali. Você vem, depois que você sentiu o pé relaxado, todo solto, você vem para a perna, joelho, coxa, quadril, costas, tudo. E você faz isso pelo seu corpo inteiro, sem pressa alguma, leve o tempo que levar, não tem problema. Quando você fizer isso, você já está num estado de relaxamento, que você deixou para trás todas as coisas do dia, você já se concentrou no aqui e agora, você já pôs o seu corpo em profundo relaxamento, que é muito importante para essas experiências, então você está numa disposição muito melhor de conseguir a experiência. E aí tem os processos que você vai usar para ter a experiência, tem vários, né? E a gente vai contar um mais para frente aqui, que é bastante interessante também. Ah, experiência o povo gosta, hein? Falou de experiência, o povo gosta, né? Escutar uma Você experiência do colocou outro. você colocou um Oi? chamado, aliás, nesse nosso bate-papo, que tem a ver com uma das experiências mais importantes que eu passei na minha vida. Foi algo que mexeu muito comigo, muito, muito mesmo. Eu nem tenho como mensurar isso. E essa experiência foi muito importante. Talvez seja uma que vale a pena contar, porque Boa. eu percebo que todas as vezes que eu falo sobre ela, primeiro, é difícil não me emocionar quando eu falo, porque foi muito forte naquele momento. Mas como faz um tempinho, eu já falei bastante sobre ela, talvez as coisas fiquem mais tranquilas, né? Mas eu percebo que toda vez que eu falo sobre essa experiência, mexe bastante com as pessoas, sabe? Traz um alento, sei, traz alguma coisa de bom, né? Então, talvez seja legal de contar. O que você acha? Boa, pode contar a sua experiência aí, que a galera gosta bastante de experiência, e principalmente quando é uma experiência rica, assim, que às vezes o outro que tá escutando, né, Sérgio, ali, passou Aham, algo parecido e fala, porra, me sim. identifiquei, né? Mas bora aí, vambora. Tá. Houve uma ocasião aqui na minha existência, faz alguns anos, deve fazer aí uns 3 anos, mais ou menos, né? Eu sempre fui ativo na área da espiritualidade, de uma forma ou de outra, né? Eu fui dirigente de uma casa espírita por muitos anos, depois eu passei adiante, porque a gente não vai ficar eternamente ali no cargo, né? Tem que deixar outras pessoas também fazerem a parte delas, praticar, enfim. E eu saí. E continuei ali na casa, tal, mas eu comecei com alguns questionamentos que me incomodavam muito, porque algumas experiências que eu tinha, eu não conseguia montar naquela engrenagem, sabe, encaixar certinho na engrenagem para dizer é isso, é aquilo, e tal. Enfim, eu comecei a entrar meio em conflito comigo mesmo nesse ponto. Aí eu me afastei, falei, eu não vou ficar lá na casa falando algo sobre o qual eu tenho dúvidas. Eu não gosto disso, sabe? Se eu falo alguma coisa, eu tenho certeza, caso contrário, não falo. Então, eu não queria falar coisas sobre as quais eu tinha dúvidas, e eu tinha algumas dúvidas ali naquele momento, que depois foram sanadas. Mas o caso é que naquele momento me afastei da casa, me afastei de todos os meus afazeres espirituais e fiquei quieto na minha dentro de casa. Acontece que aí foram acontecendo coisas, não só na vida normal, cotidiana, mas esse meu afastamento me colocou numa situação meio ruim também para mim, e coisas que aconteceram à minha volta, com familiares, com a vida, ao longo do tempo, né, bastante complicadas, foram me deixando num estado depressivo. Eu percebi que eu estava entrando em depressão, e eu estava questionando muita coisa a respeito da vida, a respeito, de Deus, a respeito de tudo isso. E que estava questionando inclusive coisas que eu sabia como era, porque já tinha passado algumas experiências daquelas, né, por ali. Mas eu questionava no sentido assim: "Será que eu não entendi bem? Será que eu entendi errado?" Porque esse mundo parece um manicômio, se você olhar, de certo modo, né, parece um manicômio, está todo mundo maluco, está todo mundo se machucando, tudo é complicado, se só ouve problemas e tudo mais. E aquilo me colocou numa depressão profunda e eu comecei a questionar muita coisa. E eu estava muito ruim, eu fiquei tão ruim que eu fui procurar um médico para ver se podia tomar algum remédio que me ajudasse, na época. Aí me receitou remédio, eu tentei tomar e não consegui, porque os efeitos colaterais eram horríveis, e eu parei. Enfim,
tentei sair por mim mesmo, né? Enquanto eu estava nessa luta de tentar sair dessa situação, tentar entender as coisas melhores, eu tive uma experiência durante a noite. Eu deitei para dormir, simplesmente para dormir, não estava pensando em nada. E comecei, de repente, no meio da madrugada, a sentir as vibrações fortíssimas ali no meu corpo. Falei, sempre que eu sinto, eu sei que eu vou sair. Então, tô saindo, vou aproveitar a experiência. Quando eu saí, eu percebi que tinha um ser do meu lado. Esse ser, ele tem aparência humanoide. Quando eu digo humanoide, é que tem cabeça, tronco, braço, perna, né? Mas ele era muito alto, ele tinha perto de uns 3 metros de altura. Ele era translúcido ali, o corpo dele não tinha uma coisa palpável, né, era como se fosse translúcido. Um rosto, a cabeça bastante alongada e o rosto eu não vi, não consegui ver o rosto dele. Então ele era um ser bem diferente. Se você me perguntar se era da Terra ou não, a minha tendência é dizer que não, pelo formato dele, mas não tenho prova disso. Enfim, e esse ser me levou para o espaço, o lugar que eu gosto, né, ele me levou para o espaço. Legal. Nós estávamos ali flutuando em pé, e ele me mostrou um ponto lá embaixo no universo. Quando ele mostrou aquilo, como que aproximou, ficou mais claro na hora que ele mostrou, né? Mas era só um espaço ali, não era um ponto de luz, não era um portal, né? Era só um local. Ele me mostrou ali, ele falou assim: eu quero te mostrar uma coisa muito importante. Aí ele falou: vou te mostrar os primórdios da criação, ou o momento da criação. Foi isso que eu entendi que ele quis dizer. E aí nós avançamos para aquele lugar. Mas a experiência de você de velocidade fora do corpo é muito interessante. Se você quer ir lentamente, você vai lentamente, flutuando, andando, como quiser, e vai vendo a paisagem. Se você quer ir muito rápido, você vai muito rápido. A rapidez você determina quanto é. Ela chega a ser a velocidade do pensamento, né? Então eu não sei naquela experiência, nessa experiência que eu tive, a impressão que me deu é que aquele ponto veio para mim, mas na verdade eu sei que não é isso, eu não mexi no espaço. Eu fui até lá, ou talvez eu estivesse lá ao mesmo tempo, eu não sei. Hoje tem muita coisa da física que mostra que essa possibilidade de estar ao mesmo tempo em 2 lugares é possível, mas enfim. De repente eu estava lá, como se aquilo viesse na minha direção, aquele ponto, e eu e aquele ser estávamos naquele local. E aquele local se abriu como um espaço muito vasto e cheio de luzes, luzes assim grandes e coloridas, verdes, azuis, laranja, branca, são as que eu me lembro, as cores que eu me lembro. E cintilantes, lindas, 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 no universo, na parte que eu estava vendo ali, uma visão deslumbrante de beleza, de grandeza, uma coisa impressionante. E quando eu olhei aquilo, é como se a nossa visão desse um zoom naquilo, e não tem como explicar isso, porque a visão fora do corpo não é a mesma visão do corpo. Não é uma visão que atravessa nervo óptico, pupila, nada disso, é uma coisa completamente diferente. Eu dei um zoom naquilo sem querer, aquilo veio na minha direção e se abriu de forma que eu percebesse que cada uma daquelas luzes era uma galáxia, um sistema de galáxias ou galáxias, enfim, mas eram conjuntos de planetas, sóis, estrelas imensos, né? Bilhões de sóis, de planetas e tudo mais. E percebi aquilo dentro das galáxias, essas estrelas rodeadas de planetas, igualzinho ao nosso sistema solar, só que com diversos, um com mais, uns com menos, um com grandes, uns pequenos, de todo jeito que a gente imagina. E vi que aquilo estava cheio de vida, aquilo estava, não vou dizer, quando a gente fala tudo habitado, a gente quer dizer que tinha muita coisa habitada, a maior parte habitada. Então a gente fala tudo, mas não quer dizer exatamente tudo, né? Mas eu vi aquilo como tudo habitado, como a maior parte habitado, de seres vivos, de diversas formas inimagináveis até para a gente, sabe? Então quando a pessoa fala, será que tem reptiliano? Será que tem insetoide? Será que... Eu não duvido de nada disso, porque eu acredito que deve ter de tudo vivo nesse universo, com capacidade cerebral maior que a nossa, enfim. Eu vi essa vida toda naquele lugar. E quando eu vi essa vida toda naquele lugar, me veio um sentimento de vastidão, de imensidão, de grandeza daquilo tudo, porque eu sentia que aquilo tudo não era ao acaso, aquilo tudo não surgiu ao acaso. E quando eu senti isso, eu ouvi uma voz que veio do universo. Foi essa chamada que você colocou a sua chamada aí. Era uma voz que Não, vibrava ficou legal a chamada. é, era uma voz que vibrava no universo inteiro, mas falava dentro da minha mente. Era uma voz extremamente poderosa, extremamente poderosa. Não era nada humano ali, de jeito nenhum. E essa voz falou assim:
desse jeito, exatamente com essas palavras que eu vou dizer. Ela disse assim: tudo isso eu criei por amor a vocês. Tudo isso eu vos ofereço por amor. E eu entendi naquele momento que o que aquele ser queria dizer é que toda aquela criação que ele oferecia para a gente por amor, representava o plano físico da vida, o universo físico que a gente vê quando olha para o céu, as estrelas, os sóis, as galáxias, todo esse universo físico que nos cerca. Eu entendi ali perfeitamente que o que ele dizia que criou para nós, por amor a nós, foi o plano físico em que nós vivemos, porque o plano Hum, espiritual já existia antes, entende? entendo. Sempre existiu. O plano espiritual é a nossa casa, é um lugar que sempre existiu. Mas ele criou o plano físico para que a gente viesse aqui ter algumas experiências que são importantíssimas para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Foi isso tudo que intuí ali naquele momento, naquela percepção e nisso que ele me falou. Só que aí a emoção, ao mesmo tempo em que ele falou essas palavras, veio daquela parte do universo, ou desse ser que eu não vi, veio em minha direção esse amor que ele falava. E é algo assim que não tem como pôr em palavras, não tem como medir. É tão forte, tão grande, tão poderoso, que eu mal comecei a sentir aquilo, perdi a consciência. A gente não consegue ficar ali parado sentindo aquilo. É simplesmente impossível. O tamanho daquele amor é impossível. Então eu perdi a consciência à medida que aquilo veio para mim, aquele amor, aquela sensação de amor. E aquele sentimento meu de vastidão, de grandeza. E tudo que eu consegui pensar foi obrigado, obrigado, obrigado. E eu me ajoelhei ali, apesar de não estar no chão, não tinha chão, a gente estava flutuando no espaço. Mas eu me ajoelhei ali para dizer obrigado em prantos, em lágrimas, né? E nisso, aquele amor que veio para mim me fez perder a consciência, tão forte que foi. E quando acordei, acordei no quarto, no meu quarto, na cama, no meu corpo, né? Acordei no meu corpo. E meu travesseiro estava encharcado de lágrimas, encharcado mesmo de molhar o rosto, assim. E eu percebi que enquanto eu estava tendo essa experiência, o meu corpo estava chorando ali copiosamente. Aliás, quando eu voltei, eu senti os últimos soluços que eu estava dando ali no choro que eu estava tendo, tão intenso que era, tão forte que foi. Essa foi a experiência mais marcante que eu tive na minha vida. E aí as pessoas vão falar assim, algumas pessoas, né, vão falar assim: "Você quer dizer que Deus falou com você?" E eu digo: "Eu não sei. Eu não sei se foi ele, eu não sei quem foi. Eu sei que era uma coisa extraordinariamente poderosa e grande. E ele disse: "Eu criei isso para vocês". Então, a minha lógica me leva a crer que seja ele, de alguma forma, por mais maluco que isso pareça para mim, porque eu sou muito cético com relação às coisas, sou muito pé no chão com as coisas que eu experimento, eu questiono tudo, eu quero entender tudo, e eu tenho uma imensa dificuldade em imaginar que Deus falou comigo. Mas foi isso que aconteceu, o que é que eu posso fazer? Foi isso que aconteceu. Então, tudo que eu posso imaginar é que ou foi ele, que é o que eu acredito de alguma forma, ou foi um ser muito poderoso. Agora, de qualquer maneira, eu penso que Deus é Deus. Se ele quiser se personalizar para falar com alguém, eu tenho certeza que ele pode, que ele consegue. Se ele quiser tocar violão, eu sei que ele consegue. Enfim, ele é Deus, não é? O que é que a Ah, gente vai dizer com para ele que não certeza. é possível, não é? Não, com certeza. Meu, que experiência in- incrível, meu. Dessa do universo. Mas só que o mais incrível é essa voz, hein? E isso Não, quando não, acabou tudo, Semente, quando tudo isso passou, eu fiquei, quando eu voltei para o corpo, naturalmente, eu fiquei uns 3 dias fora do ar aqui. Você fica completamente fora do ar mesmo. Nada aqui faz muito sentido, sabe? As pessoas falam: "Ah, tem que fazer isso", e eu trabalho, né, eu tenho uma empresa, a gente trabalha. "Olha, tem que fazer isso, tem que falar com o cliente ali". Fala: "Cara, isso não faz o menor sentido, você perde todo o sentido que você está fazendo aqui, porque é algo tão extraordinário ali que você fala: "Pra que fazer isso? O que que nós estamos fazendo aqui, né?". Aí depois, devagarzinho, isso vai assentando, vai passando, e você vai sendo engolfado pela vida, e quando você percebe, você está aqui já está local de novo, né. Mas isso mudou completamente a minha maneira de encarar as coisas e me tirou daquela situação em que eu estava. Me tirou totalmente. Para você ter uma ideia, naquele momento, nos dias que se seguiram ali, meus pensamentos começaram a cada um encontrar o seu lugar, os meus questionamentos começaram a encontrar as respostas. Eu acabei voltando para casa que eu tinha trabalhado e tinha sido diretor, voltei como mais um colaborador. Hoje
a direção está na mão de uma outra pessoa muito capaz e tudo. E eu voltei como um colaborador e continuo trabalhando na casa. Quer dizer, eu novamente retomei o meu caminho dentro daquilo que eu faço, que eu gosto, tudo mais, né? Então, para mim, foi uma experiência muito importante, muito marcante. Acredito até que por isso que me fizeram passar por ela de alguma forma, para que eu voltasse ao caminho, né? Conseguisse me reencontrar. Eu ia até joguei aqui uma pergunta na tela que era na sequência disso que você falou, que era isso aí, ó, como essas experiências impactaram a sua vida cotidiana e mudaram a sua forma de ver o mundo, cara, porque depois que você tem uma experiência dessa aí, meu, não tem como falar que você vai ser a mesma pessoa, né? Não, não, muda tudo. Não precisa ser nem essa última que eu contei, porque é muito profunda. É uma experiência comum de você ter uma experiência fora do corpo que dure alguns minutos, um tempo suficiente para você se perceber, se dar conta de que você está realmente íntegro, fora de um corpo e tudo mais, já é profundamente transformadora. Quando você volta, você nunca mais é o mesmo. Você encara tudo de uma forma diferente. Primeiro, coisa que desaparece, medo da morte. Isso desaparece porque você fala: "Eu sei que eu não morro, eu só sei que um dia eu vou deixar esse corpo, vou continuar vivendo em outro lugar. Como é esse lugar eu não sei, mas eu não vou morrer. Ninguém morre". Isso é uma primeira coisa. Segundo, são os conceitos que a gente tem da vida, porque eu penso assim, se nós somos tão grandes como eu já percebi que nós somos espiritualmente falando, se nós somos tão amados como esse ser disse e demonstrou para mim, enviando um pouco daquele amor para mim, ele não enviou aquilo para mim porque eu sou diferente ou especial. Ele enviou aquilo para mim como querendo dizer, nós todos humanos. Ele nos ama todos daquela forma que ele mostrou para mim. Ele só me mostrou, entendeu? Eu só tive a oportunidade de ver, mas aquilo é para todos nós, não era para mim. Ele quis dizer com aquilo que criou aquilo para todos nós e que aquele amor é para todos nós. Então, é um ser que nos ama extraordinariamente, muito, e sem nenhum julgamento. Eu tenho certeza que Deus sabe quem nós somos, não é? Eu tenho Ah, certeza que Ele sim. sabe em que patamar evolutivo nós estamos. Ele não vai nos julgar porque nós não fazemos coisas além da nossa capacidade. É além da nossa capacidade, cara. Acho que o que ele pede só é que a gente faça dentro da nossa capacidade o melhor possível. Isso eu É, acredito, né? mas eu acho que a galera com certeza a galera que tá vendo essa live e prestou atenção no seu relato, vai falar assim, pô, beleza, esse ser apareceu, falou, né, desse amor, e com certeza a galera deve questionar, pô, e por que tem muita gente aí mal, né, Sim. na rua, passando fome, e Que é outros o que o muito Caetano bem, tem. não, então, e outros muito bem, e cadê esse amor, né, condicional para todo mundo? Por que é tão diferente para um para outros, vamos dizer assim? Sim. Porque até isso é uma forma de amor, por mais incrível que pareça. Nós não vamos conseguir entender isso mergulhados nisso. Sabe quando você tá dentro de um poço, por maior que seja esse poço, você está dentro do poço. Você quer entender como é que é o mundo lá em cima, fora do poço, lá no topo. Cara, enquanto você estiver dentro do poço, você não vai entender. Você tem que sair, você tem que ir para cima e olhar de cima para você ver toda aquela planície, ver que tem um buraco, tem um poço e lá dentro tá cheio de gente passando esses perrengues aí. Aí você entende e fala, cara, tá no poço porque quer, porque escolheu isso, porque a vida impôs isso por causa de outras coisas, enfim, ou porque é uma experiência importante para aquele momento. Enfim, são vários os motivos. E o que é importante saber é que não existe receita de bolo para isso. Nunca ninguém vai chegar numa situação dessas perguntas que as pessoas fazem. Então, por que esse sofrimento? Por que essa criminalidade? Por que as coisas todas? Nunca ninguém vai chegar e dizer é por causa disso. Não existe. Porque o caso daquele é um, o caso daquele é outro. E cada um tem um porquê. Mas tudo tem um porquê. Eu percebi nessas experiências, principalmente nessa última, que tudo que a gente atravessa na vida tem um propósito. O propósito é nos fazer crescer. Algumas formas de nos fazer crescer dói, é dolorida, é difícil pra caramba, mas a gente cresce. Eu quero só fazer um comparativo interessante. Uma pessoa que teve um problema, por exemplo, de nascimento e nasceu sem as pernas, por exemplo. E eu já vi vários na internet dando aula pra gente de superação. Você já viu? Já
Teve um aqui que veio aqui, pertinho da minha casa, ou seja, ele não tem os 2 braços, não tem as 2 pernas, ele só tem o tronco, né? Sim, E ele veio eu dar vi. aula aqui de motivação, cara. Na academia Exatamente. aqui tava lotado, lotado. Ele é super conhecido no TikTok. Super. Exatamente. E assim, e o cara é casado, o cara é palestrante, surreal a motivação do Sim. cara. Ele podia escolher se revoltar contra tudo e contra todos, principalmente contra Deus que fez ele nascer assim, né? Esse é É, o pensamento. Podia se revoltar contra tudo isso e ter uma vida miserável, de dor, angústia, sofrimento durante toda a vida dele, mas ele escolheu o contrário. Ele escolheu a superação e ainda ensinar para os outros como é que se supera as dificuldades. Cara, quando a gente se vê inteiro e perfeito diante dele falando aquilo que ele fala, rapaz, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Porque é daquele jeito que a gente tem que ser. Não, poxa, nós temos que ser positivos, temos que ser otimistas com as coisas da vida, porque senão o que nós vamos fazer? Ficar agarrado, dando as mãos e dizendo, vamos nos desesperar agora, todo mundo junto, para quê? Não é? Então, dificuldades no mundo existem muitas. Dores no mundo existem muitas, são horríveis. Deixa eu contar uma coisa muito pessoal para vocês, aproveitar, não contei para ninguém fora do âmbito familiar, porque é uma coisa muito pessoal. Mas talvez até responda essa pergunta que você me fez aí. boa. A minha mãe desencarnou há 30 dias e uns 32, 33 dias. Foi agora, né, Caramba, recentemente. agora, recente. E antes disso ela estava com uma severa, deficiência cardíaca, né, insuficiência cardíaca congestiva, esse é o nome técnico. E essa doença ela vinha há anos se arrastando ali, sofrendo pra caramba, porque traz um sofrimento a longo prazo, sabe? A pessoa vai perdendo a mobilidade, vai perdendo muitas coisas, se cansa com qualquer coisa. É muito difícil, é uma situação muito complicada. Mas ela tinha 91 anos e foi passando por isso, tal, e a gente acompanhando, sofrendo com ela, não conseguia dormir porque dava falta de ar durante o sono. Então, era uma situação horrível, cara, horrível. Mas é a vida, né? É a velhice, é isso. E, enfim, ela passou por isso durante um bom período. Aí, agora, nesse último momento, ela ficou com uma infecção urinária e pneumonia junto. Aí acabou que a gente correu daqui, de lá, eu e minha irmã, e correndo atrás, acabou sendo hospitalizada. Foi para o hospital aqui da Praia Grande e ficou ali hospitalizada. Ela ficou 15 ou 17 dias hospitalizada. No começo ela deu uma melhoradinha, depois ela piorou. Aí ela começou a piorar, piorar, e eu assisti as cenas mais horríveis que eu vi na minha vida. E com minha mãe. É uma coisa extremamente difícil de falar nisso, até de lembrar, porque você vê uma pessoa que você ama, lutando por cada golinho de ar para poder se manter viva, sabe aquela coisa? É horrível, é muito difícil. Mas foi nesse momento da maior dificuldade, do maior sofrimento que ela estava tendo no hospital, que eu revezava com a minha irmã, ela ficava lá uma noite, eu vinha para cá, depois a gente arrumou cuidadoras, aí eu vinha para cá, porque esse hospital é na Praia Grande e eu moro em Peruíbe, é quase 100 quilômetros, eu ia para lá todo dia, às vezes mais de uma vez por dia. Numa dessas noites eu vim dormir em casa, porque eu estava exausto, esgotado, moralmente, emocionalmente, então nem se fala, né? E eu vim para casa, deitei e dormi. No meio do sono, eu mais uma vez me percebi fora do corpo, eu sabia que eu estava fora do corpo, eu me vi de repente no lugar, no meio de uma rua. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? No que eu me vi aqui, eu comecei a sentir beijos aqui no rosto. E eu olhei meio para o lado, meio para trás, era minha mãe. Ela estava íntegra, inteira, perfeita, com a aparência assim dos seus 30 e poucos, antes dos 40 anos, vai. Linda, estava totalmente perfeita, tudo mais. Eu virei para ela e falei, mãe, você está partindo? Eu pensei, porque eu pensei que ela estava partindo naquele momento lá no hospital, sabe? Falei, você está partindo? E ela falou assim, tô. Aquele todo animado, todo eufórico, assim, tô. É como quem diz assim, você vai para a Europa, você vai passear agora? Eu vou, sabe? E Legal, legal. quando acordei disso, aí eu falei, sim, quando ela falou isso, eu falei, então vem cá. Eu peguei a mão dela, falei, quero falar umas coisas com você. Aí eu puxei ela de lado para conversar com ela sobre isso, e aí alguma coisa apagou minha mente para mim não lembrar o que é, não sei. Eu sei que aquilo fez, minha mente embotou e depois eu acordei na cama, né? Então, depois eu voltei para lá e a visão
de ver ela sofrendo daquele jeito, continuou difícil, até o momento da partida dela, continuou uma visão muito difícil, mas eu sabia que não era ela, era um corpo sofrendo. Ela estava daquele jeito que eu A vi que ela veio. consciência dela já estava longe, né? Ela veio espiritualmente se despedir de mim. É isso que foi o fato. Ela veio espiritualmente se despedir de mim. Praticamente todas as pessoas, são raríssimos os casos em que isso não acontece. Quando desencarnam, não importa a idade que tenha, ela aparece espiritualmente para a gente com essa faixa etária, 28 para 32, 34 anos, por aí. Porque é a melhor fase da vida de todos nós. É a melhor fase. Então, a gente mantém isso como uma reserva ali dentro da mente. Quando você desencarna, o corpo espiritual é muito moldável, ele se molda nessa faixa etária, que é o auge da nossa capacidade intelectual, emocional, de realizações, de tudo. É o auge. Quase todo mundo está nessa faixa etária. Então, eu digo até uma coisa para vocês que estão ouvindo. Quando você sonha com aquele parente que você amou muito, seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, que desencarnou com uma certa idade, e no sonho ele é jovem, você pode ter absoluta certeza, nunca é sonho, é um encontro real. Porque se fosse sonho, você sonhava com ele daquela idade que ele partiu, que foi a última imagem que você teve com ele. Quando você sonha e ele está jovem, não é sonho, é um encontro real. Mas as pessoas não acreditam e quando voltam para o corpo pensam, foi um sonho. Mas a maioria fala assim, nossa, foi um sonho tão real, foi tão real. Por que foi tão real? Porque foi real. Quando a pessoa está jovem, foi real. Bom, o que eu quis dizer com essa história da minha mãe é que por trás de todo sofrimento há algo que a gente não vê, que a gente não enxerga, que está do outro lado da vida, está nos bastidores. No meu caso, no nosso caso, era a minha mãe se livrando de anos e anos de sofrimento. Naquele momento ela estava se livrando daquilo, ela estava até contente de partir. E quando a gente vê pessoas no hospital, quando vê pessoas sofrendo acidentes, às vezes a gente fala, nossa, puxa, coitado, está sofrendo, às vezes nem está mais lá, sabe? Às vezes já está desligado ali do corpo físico, já tendo a experiência do outro lado, já partindo para o outro lado, em outra situação, mas a gente só enxerga o sofrimento. E assim é com todas as coisas da vida da gente. A gente vê um assassinato na rua, que é uma coisa horrível, e você só enxerga o sofrimento daquilo, você não entende os bastidores daquilo, o que está acontecendo. Por que aquilo tem um projeto por trás daquilo, tem algo ali acontecendo que é importante, não que esteja planejado para alguém tirar a vida de alguém, não, nós temos livre-arbítrio. A pessoa que tirou a vida do outro errou completamente, era uma liberdade que ela tinha, e a do outro passar por aquilo é uma experiência, às vezes, muito importante, de uma forma, de outra. Então, nós nunca vamos entender isso tudo estando dentro do poço junto com todo mundo. Lembra do que eu falei do poço? Para você Sim, entender sim. isso, você tem que sair do poço, você tem que olhar de cima e observar a paisagem como um todo. Quando eu falo sair e observar de cima, eu não estou querendo exatamente dizer sair do corpo e olhar de cima. Eu estou querendo você imaginar, procurar sua imaginação, sua sensibilidade, para procurar entender as coisas de um ponto de vista mais elevado, de um ponto de vista mais espiritualizado, e olhar isso como um todo, como um aprendizado. Se Deus criou esse universo físico todo para nós por amor, se ele não tivesse criado, onde estaríamos? Ou será que nós estaríamos? Será que nós existiríamos da forma que existimos? Alguém já parou para pensar assim, e se eu nunca existisse? Nunca tivesse existido? Como seria? Porque é um pensamento estranho, né? É um É, koan, né? Segundo os chineses, né? É um pensamento sem saída. Como seria se eu nunca tivesse existido? Portanto, se eu existo de alguma forma, se eu estou vivo de alguma forma, e devo isso a alguém, eu devo gratidão a esse alguém, seja lá como for, porque afinal de contas, se está doendo, se não está doendo, se hoje eu choro, se amanhã eu rio, mas eu estou vivo para tudo isso. E se eu não estivesse? E se eu não existisse? Nenhuma dessas experiências seria possível para mim. Então, só o fato de eu existir é uma dádiva imensa. E saber que aquele que me criou me ama extremamente, isso é fantástico, cara. Isso é fantástico. É motivo para viver sorrindo o dia inteiro. Só que quando vem os boletos, a gente esquece, né? Não tem jeito. não tem jeito. Vou de última perguntinha da noite aqui. Essa live tá muito show. Vou lançar aqui uma pergunta para encerrar o nosso papo. Que é o seguinte, Sérgio. Aqui, ó. Após todas essas experiências extraordinárias, como você enxerga o propósito da vida aqui na Terra? Acredita que essas experiências te deram uma missão ou papel específico? Essa pessoa fala de um âmbito geral que eu não entendi, ou no meu caso? Não, no seu caso, no seu caso. Na verdade, eu que estou fazendo para você.
Você acha que essas experiências que você passou, né, no Sim. geral, você acredita que é uma missão ou um papel específico? O que você acha? Por que que aconteceu tudo isso na sua vida? Então tá, vou falar do meu caso. Não, no seu caso, com certeza. Desde pequeno, desde criança, eu falava que eu ia fazer alguma coisa com relação à espiritualidade. Minha mãe falava assim: "Você vai ser padre". Ela brincava falando, né. Isso há muito tempo, quando eu era bem jovem ainda, né. E eu sempre gostei disso, esse assunto sempre me atraiu, e eu sempre tive vontade de falar para as pessoas a respeito das coisas que eu sabia, que eu tinha experimentado, que eu conhecia, que eu tinha lido num livro que se encaixava com a experiência que eu tive, né. Eu sempre tive vontade de expor isso às pessoas, e quando eu tive oportunidade disso, quando me foi aberta as portas para isso, eu comecei a fazer isso de uma forma bem metódica e bem, como é que se diz? Bem comprometida, sabe. Eu toda segunda, terça, quarta, enfim, o dia que eu combinei, eu estou lá no horário e tal. Tem pessoas para ouvir, tem grupos de estudo, tem diversas coisas que eu já fiz muita coisa nessa área. E eu me comprometi com isso. E como o meu intuito era falar com as pessoas a respeito disso, eu imagino que eles do outro lado pensaram assim: "Se o intuito dele é esse e ele está sendo sincero, vamos dar para ele bagagem para ele ter o que falar. Vamos mostrar para ele para falar com propriedade do que está falando". Uma coisa curiosa é que quando eu entrei numa casa espírita para ajudar de fato, porque uma primeira experiência que eu tive com o espiritismo foi horrível, foi uma coisa que eu falei assim: "Nunca mais eu entro numa casa dessa", por causa do jeito que me trataram lá, mas era uma pessoa desequilibrada, entendeu. Depois eu fiquei Sim. sabendo. Mas isso foi há muitos anos. Mas quando eu voltei de fato para atuar dentro de uma casa e fui muito bem recebido, uma pessoa muito bacana, que eu comecei a atuar ali, e comecei a estudar mais profundamente a espiritualidade, o espiritismo, enfim. Algumas coisas que contavam nos livros espíritas, eu falava assim: "Eu sei que é assim, porque eu passei por isso. Antes de ler esse livro, eu já experimentei isso". Então, quando eu li o livro, eu falei: "Eu sei que isso é verdade. Isso aqui é verdade. Pode ter outras coisas que floreou um pouquinho ali ali, mas isso eu sei que é verdade, eu passei por isso". Então isso tudo, eu acredito que tudo o que eu passei, essas experiências um pouco diferentes, que muitas delas eu percebi que elas foram promovidas por algum espírito superior a mim, né, que me ajudou, me guiou, me mostrou coisas, tal. Eu contei aqui 2, 3 experiências, mas eu tive centenas ao longo desses anos todos. Mas eu percebi que essas experiências que são patrocinadas, eu acredito que foram com esse intuito, de me preparar, já que eu vou falar, então fale com propriedade, fale sabendo do que você vai falar. Não invente, não minta, não aumente, diga o que é. E é isso que é. Imagino que seja isso, né. Da hora, show. E, Sérgio, muito obrigado, viu, pelo nosso papo aqui. Eu que agradeço, foi uma Go- oportunidade legal, gostei de fazer, gostei de Que estar isso, aqui. gostei bastante e foi muito legal, muito rico. E deixa pra galera suas redes aí, a galera que quiser entrar em contato ou contar alguma experiência pra você, né? Deixa aí pra galera. Eu tenho o Facebook, que acho que é Sérgio G. Kiss, né, que é o meu sobrenome, o sobrenome do meio e tal. Aí me encontra fácil. E lá tem meu e-mail também, que é Sergio_Kiss, que é o meu sobrenome, é Kiss, Sergio_Kiss@yahoo.com.br. Se alguém está em contato, quiser comentar alguma coisa, na medida do possível a gente responde a todo mundo, sem problema nenhum. Maravilha. Ó, chegou uma última pergunta aqui, eu vou fazer ela. Vamos deixar de ela de saideira aqui, que o perguntou aqui o se você acredita em psicografia. Sim, com absoluta certeza. Eu escrevi 2 livros ao longo da vida com essas experiências. Um deles está à venda na Amazon. E o outro acabou de sair da editora, eu tenho comigo aqui, porque a editora me mandou alguns livros, mas ainda a papelada foi preenchida agora, tal, enfim, está indo agora para as livrarias. Vai para a Amazon, para Submarina, enfim, para essas livrarias como um estante virtual, tal. Eh, eu acabei esquecendo a pergunta que você falou, espera aí. Da psicografia, você acredita? O segundo livro principalmente, porque o primeiro é técnico, o primeiro ensina sobre
projeção da consciência, saída do corpo físico, comenta sobre isso. O segundo são 74 comentários, crônicas que eu faço a respeito de assuntos diversos dentro da espiritualidade, e no final tem uns contos, que são contos mesmo, são histórias, mas todos com um fundo moral, tal, né? Esse livro mesmo, quando eu me sentava para escrever no computador, eu muitas vezes me sentia acompanhado, e eu não sou psicógrafo, olha só, psicógrafos são poucas pessoas. Eu não sou um psicógrafo oficialmente falando, mas em muitos textos daqueles que eu escrevi, eu percebi que eu não estava sozinho, estava sendo profundamente intuído. Tanto é que o tema do texto é um tema muito abrangente, é um tema para todo mundo, para dar força, e eu não estava pensando em nada daquilo. Eu sento para escrever uma frase, um verbete, alguma coisa, dali a pouco vem um texto imenso, e às vezes eu escrevo rápido no computador, de qualquer jeito, com erros, tudo. Depois, quando termina, eu vou reler aquilo para corrigir, e eu vejo lá frases, palavras, colocações de frases que não são minhas, não são de meu uso habitual. Então, isso é uma psicografia intuitiva, né? Não psicografia mecânica, como era o Chico Xavier. O Chico, ele escrevia mecanicamente, que é uma psicografia raríssima, e intuitivamente também. Ele é um médium extraordinariamente completo, né? Então, a pergunta se eu acredito na psicografia, totalmente e absolutamente, e também na reencarnação. Também na reencarnação. Eu tenho Show. provas e coisas minhas sobre isso, né? Da hora. E obrigado novamente pelo nosso papo. Eu que agradeço. Fico feliz, foi muito rico. E vou pedir para você fazer 5 minutinhos aí nos bastidores, que eu vou encerrar e vou lá te dar um tchau, tá bom? Legal, combinado. Uma boa noite para todo mundo. É nóis. E é isso, minha gente. Mais uma live maravilhosa. Obrigado pela presença de todos. Fortalece aí, dando aquele like. Fortalece compartilhando essa live. E fortalece mais ainda comentando lá comente lá nos comentários aqui embaixo o que você achou da live, que isso ajuda o vídeo a criar relevância. Beleza? Amanhã, no mesmo horário, que agora a gente tá começando as lives sem atrasar, no horário certinho, às 21 horas, e amanhã tem live novamente. Espero vocês aqui. Beijo do Black, tamo junto, e, como vocês sabem, fui papai! Valeu!